Meus queridos, a nossa meditação de hoje tem como base o texto bíblico de João, o capítulo 3, os versículos 1 até o versículo 15. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, logo bem no início do Evangelho, e vai acompanhar a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 15. Quem encontrou, diga eu. Vamos ler a palavra de Deus. Quero pedir a sua atenção para que esteja totalmente voltada e focada em nós estudarmos este assunto de hoje, que é importantíssimo e que nós precisamos de uma compreensão necessária acerca dele para vivermos de modo digno e satisfatório da vontade de Deus. Diz assim o versículo de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus, e este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, ele sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te haver dito: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser estas coisas? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria ouvir o meu retorno. O retorno está muito baixo, eu não estou ouvindo o retorno. Não estou ouvindo o retorno, não. Queridos, com base nestes versículos, nós iremos tratar sobre o caso de Nicodemos e queremos denominar esta mensagem de um maravilhoso caso de Nicodemos. Olhemos para o texto, e o texto é claro ao tratar sobre o novo nascimento.
O novo nascimento, ele está patente neste texto que nós acabamos de fazer a leitura. E eu preciso, à guisa de introdução, começar afirmando aos irmãos que o novo nascimento, ele é necessário, porque Jesus não aceita uma fé medíocre e superficial como sendo suficiente para a salvação. Não devemos apenas crer nos testemunhos milagrosos de Jesus contidos e revelados na palavra de Deus. Tal atitude revela uma fé fraca, uma fé anêmica e, portanto, deficiente. Jesus não procura quem creia em seus milagres. Jesus não procura pessoas que frequentem ou que ajudem a sua igreja. Jesus, ele está interessado na fé salvadora. Jesus está interessado na transformação do homem em uma nova criatura. Nós precisamos entender que a primeira fé, a que crê apenas nos milagres, a que crê apenas no poder de Cristo para operar coisas extraordinárias, é uma fé válida. Entretanto, somente ela é uma fé superficial. Mostra pessoas atrás de bênçãos, de benefícios físicos, de benefícios talvez até mesmo financeiros e, portanto, materiais. Já esta fé que nós falamos, a fé salvadora, ela revela uma confissão de necessidade de transformação. A fé salvadora, ela produz transformação de vidas. E é este tipo de fé que interessa a Cristo, e é este tipo de fé que satisfaz a Cristo. Porque é uma fé que o homem procura a Cristo, capacitado prevenientemente pelo Espírito de Deus, para receber o maior milagre, para receber o maior dom, para receber a maior bênção que o homem pode receber em sua vida, que é a transformação dele em uma nova criatura. A fé salvadora é a fé que produz transformação de vidas. E eu continuo afirmando que não adianta frequentar uma igreja se você ainda não nasceu de novo. Essa prática é vã sem a fé que procura servir e agradar a Cristo. Não adianta nós querermos ajudar a igreja se nós ainda não praticamos a fé no novo nascimento. Sem o novo nascimento, Deus estará contra você, Deus estará contra a tua vida no dia do julgamento final, no dia da condenação final. Os céus estão sempre de portas fechadas se você não tiver passado pelo novo nascimento. Os céus estão sempre fechados para aqueles que não fazem uso da graça preveniente que Ele capacita para crer na transformação que Deus tem à disposição para que nós alcancemos a transformação de nossas vidas e assim alcancemos a graça dele que nos salva. Ó queridos, praticar preceitos religiosos, praticar boas obras, dar esmolas, ter uma vida bonitinha, não vai levar ao céu se você não nascer de novo. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, nós não somos salvos porque nós ajudamos o próximo e tudo, não. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé.
depositada em Cristo Jesus. E nós somos salvos por Cristo para praticarmos as boas obras. E não praticamos boas obras para alcançarmos a salvação. Jesus, ele foi bem enfático ao declarar para Nicodemos que era necessário o quê? Nascer de novo. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino dos céus. E ele também foi propositadamente claro ao dizer que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É por isso que em nosso cremos assembleiano, nós temos bem claro lá que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante o depósito da nossa fé em Cristo Jesus e pelo poder atuante do Espírito Santo, que vem sobre a nossa vida mediante a aplicação da palavra de Deus, para tornar o homem apto para o reino dos céus. Queridos, sem o novo nascimento, Deus está contra nós. Sem nós praticarmos a fé salvadora em Cristo, no dia da condenação, os céus irão se fechar e Deus estará para todo sempre contra nós, enquanto não nascermos de novo. O que é então o novo nascimento? Eu preciso esclarecer isso para vós. Novo nascimento, ele equivale ao mesmo que a palavra regeneração, ou seja, significa ser gerado de novo, ser gerado novamente por Deus, mediante a ação do Espírito Santo, que aplica a palavra dele em nosso coração. As palavras de John Wesley são cabíveis e importantíssimas aqui. John Wesley, de forma magnífica, como um grande avivalista e como um homem que pregava as doutrinas da graça, ele disse que regeneração, ou novo nascimento, é a grande mudança que Deus opera na alma quando ele vivifica, quando ele levanta da morte o pecador e o leva para a sua justiça. Maipirman, ele vai olhar para a palavra regeneração e vai declarar que é o ato de nascer de novo. É o ato em que Deus concede ao pecador que se arrepende e crê uma nova vida, mediante a sua união pessoal com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Novo nascimento, portanto, é a transformação drástica que a palavra e o Espírito operam na vida do pecador, dando a ele uma nova vida, gerando nele a vida de Cristo. Novo nascimento é ser gerado de novo, é ser novamente transformado, é ser novamente criado, é ser novamente feito, é ser criado um novo homem. E você olha para a Bíblia e observa que os grandes personagens da Bíblia sempre foram transformados pela palavra de Deus, palavras orais ou palavras escritas. Quem foi Paulo? Um boi indomável, uma fera que estava ferozmente contra os cristãos, contra a igreja e contra a própria pessoa do Senhor Jesus. Mas ao se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, o boi é amansado, a fera selvagem se torna um homem dócil, e de perseguidor se torna um perseguido, porque alcançou a fé transformadora, porque alcançou a fé salvífica em Jesus, porque alcançou a graça de Cristo sobre a sua vida, para a glória de Deus. Meus irmãos, qual é, pois, a necessidade do novo nascimento?
a Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos revelar qual é a necessidade de o homem nascer de novo. Qual é a necessidade que o homem tem para que possa ser gerado em uma nova criatura. Muitas são as pessoas que equivocadamente afirmam por aí que talvez por desconhecer o significado do que seja regeneração, e dizem que a regeneração ocorre no batismo em águas ou até mesmo no batismo do Espírito Santo, que reforma a pessoa, que faz da pessoa faz apenas daquela criatura uma reforma nela. E se você olhar para a Bíblia, a definição de que o homem nasce no batismo é errada. A definição de que regeneração, de que o novo nascimento é uma reforma no homem é errada. Você abre a sua Bíblia em João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14, abra a sua Bíblia por bondade, e você contempla o que a Bíblia vai dizer para nós acerca disso. Olha só o que ela vai dizer. Vai dizer que novo nascimento não é batismo, e não é de maneira alguma uma reforma do velho homem. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 1. Perdoe-me, o versículo de número 12. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em sua palavra, ou que creem em seu nome. Meus irmãos, o que o texto quer dizer para nós aqui? O texto está afirmando com todas as palavras que só pode alcançar a salvação aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e este torna-se Filho de Deus. Olha só, crer em Jesus é se tornar filho de Deus. Portanto, para que nós alcancemos a regeneração, não precisa de batismo. O batismo é para quem já é salvo. O batismo é para quem já recebeu a Cristo como Salvador. O batismo é para quem já foi regenerado pela graça de Jesus. Ou seja, é para aqueles que já se tornaram filhos de Deus. Você tem que entender que o texto está dizendo que aqueles que creem em Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, regeneração é nós nos tornarmos filhos de Deus, sairmos do patamar de criatura e nos tornarmos filhos legais, filhos adotivos. Ou seja, não é uma nova reforma no homem, não é uma reforma do velho homem, não é de maneira alguma o batismo. Pelo contrário, e o batismo só deve ocorrer em quem já foi regenerado, em quem tem as marcas de que já foi salvo por Cristo. Novo nascimento ou regeneração também não pode de maneira alguma ser entendida como uma filiação a uma igreja, ou como uma pessoa que frequenta a igreja, pelo fato de frequentar, então já nasceu de novo. Não, de maneira alguma, não é isso. Se não houve mudança radical na vida daquela pessoa, então ela não foi regenerada. Porque novo nascimento é regeneração. Novo nascimento é mudança radical. Mediante o quê? A palavra de Deus. Mediante a graça que Cristo aplica sobre a nossa vida. E é por isso que nós precisamos do novo nascimento. Porque o novo nascimento causa na vida do pecador a transformação dele. E essa transformação sempre vai ser mediante a palavra e sempre vai ser mediante o Espírito Santo de Deus. Queridos, se nós não crermos na palavra, se nós não crermos no poder salvífico de Jesus, se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, para podermos nos tornar filhos dele, nós não podemos alcançar de maneira alguma o novo nascimento. O novo nascimento é uma mudança sobrenatural que o Espírito Santo opera na vida do homem caído,
Diante disso, nós podemos afirmar que a regeneração, ela ocorre como uma mudança radical. O homem tinha um caráter, agora tem outro. Nas palavras de Paulo, aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que antes roubava, agora não rouba mais. Aquele que antes adulterava, agora não adultera mais. Isso é regeneração. Isso é transformação. E você poderia perguntar, mas por que é necessária a regeneração? Primeiro, porque o homem está morto. O homem está morto. A Bíblia declara, e a Bíblia é enfática ao dizer que todos pecaram e separados estão da presença de Deus. O homem, ele está longe de Deus, morto em seus pecados e delitos. E a regeneração é o processo pelo qual o homem recebe vida, e uma nova vida. É através do novo nascimento que o homem deixa de ser um ambulante morto pelos pecados e se torna aquele que recebe a vida de Jesus, que recebe o poder vivificador de Jesus sobre a sua vida. O coração do homem, ele deseja sempre, ele se inclina sempre contra Deus, contra a vontade de Deus, por causa do pecado. O evangelista Mateus, inclusive, disse que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos e as práticas más. Ou seja, o homem, ele não procura Deus. O coração do homem é pecador, e é por isso que ele necessita do novo nascimento, porque os seus desejos e as suas inclinações sempre são contra Deus, sempre são contra a palavra de Deus. O homem é um ser pecaminoso, o homem é um ser degradado pelo pecado, e é por isso que há a necessidade dele ser transformado pelo Espírito e pela palavra. Inclusive, eu quero afirmar para vocês que é Deus quem procura o homem antes que o homem pense em procurá-lo. O nome disso é graça preveniente. É Deus quem vai até o homem e capacita o homem com a fé para ele crer em Cristo Jesus. Mas essa aceitação de receber a Cristo como Salvador, de receber a regeneração, de aceitar ser transformado em nova criatura, é uma decisão do homem. Oferece nova vida para o homem. Cabe ao homem levantar as suas mãos e estender, dizendo: eu quero a salvação, eu quero ser nova criatura, eu quero ser transformado em um novo homem. Ou seja, o homem é que escolhe. Aliás, é indispensável para a salvação que o homem escolha ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. É possível que acontecerá que todos nós chegaremos no céu sem dinheiro, que chegaremos no céu sem cultura, que chegaremos no céu sem algum tipo de fama, que chegaremos no céu sem religião farisaico ou qualquer coisa do tipo, que chegaremos no céu sem muita coisa que tem neste mundo. Mas é impossível chegar ao céu sem alcançar primeiro a regeneração neste mundo. Você pode chegar no céu sem qualquer coisa, só não pode chegar lá sem a regeneração que o Espírito Santo causa na nossa vida aqui nesta terra. Ela é indispensável para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Segundo, você precisa entender que é necessário que você alcance a regeneração, porque através da regeneração Deus irá nos capacitar para fazer a sua vontade. A regeneração, o homem recebe o Espírito de Deus para ele ser uma nova criatura, praticar boas obras,
viver a palavra, agradar a Deus, satisfazer a Deus e realizar a vontade de Deus, também é necessário a regeneração, porque a prática das obras da lei não salvam o homem. A prática das obras da lei não salvam o homem. Ora, queridos, se as obras da lei fossem suficientes para salvar o homem, não haveria necessidade de Jesus haver vindo a este mundo como um homem, morrer na cruz, sofrer tudo o que sofreu, ressuscitar e a nova aliança fundar. Se a lei fosse necessária para salvar o homem, a prática dela, então Cristo morreu à toa. Cristo morreu sem nenhum propósito. A lei não foi dada para salvar o homem, mas foi para mostrar que se nós dependêssemos dela para alcançarmos a salvação, nós nunca entraríamos no céu, nós nunca alcançaríamos a salvação. A lei serve para apontar o pecado do homem, para revelar a gravidade do pecado do homem e dizer a ele: olha, se tu pratica ela, tu não alcanças salvação. Se tu pratica ela, tu não alcanças de maneira alguma o céu. É para isso que serve a lei. Serve para mostrar o raio-x do homem. Queridos, os religiosos da nossa época, eles são como os religiosos da época de Jesus. Eles se acham os donos do céu. Eles colocam as regras, as leis, os preceitos de homem para serem praticados de modo severo. E são práticas que eles querem, de certa forma, complementar com a obra de Cristo, com a obra que Cristo fez, com a obra que Cristo realizou. Nenhum homem, por mais obras que pratiquem da lei, ele alcança a salvação, a não ser que creia em Jesus e que por Jesus seja ele transformado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Ou seja, as obras da lei não conduzem ninguém ao alcance da salvação. Também é necessário entender que a regeneração, o novo nascimento, é necessário, porque ele é indispensável para entrar no céu. Desde o início, eu tenho sido bem enfático, afirmando que é impossível o homem alcançar o céu se não nascer de novo. Não podemos jamais ser salvos pelos nossos talentos, pelas nossas posições sociais, pelo dom que talvez nós possuamos, pelo bom caráter que nós temos na praça, ou mesmo pelo conhecimento que nós podemos ter. Isso não salva. É impossível. Nós podemos até ter honra entre os homens, mas isso não vai salvar-nos. Somente entrará no céu quem nascer de novo. Jesus disse com todas as palavras. Ele coloca as cartas à mesa. Ele deixa bem claro: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Ver o reino de Deus corresponde ao mesmo que nós sermos salvos, ou que recebemos a vida eterna na Bíblia, ou de estarmos na vida após a morte ao lado de Deus. Ou seja, só vai entrar no céu quem nascer de novo. Você é convidado a nascer de novo. E aqueles que nasceram de novo têm a garantia dada por Jesus de que o céu está reservado para nós. Meus irmãos, além disso também, para nós finalizarmos, é uma ordem expressa de Jesus. Jesus, ele foi categórico ao dizer: necessário vos é nascer de novo. Versículo 7 do capítulo 3. No céu nós só veremos pessoas que nasceram de novo. Só veremos aqueles que realmente foram lavados, que foram comprados, que foram remidos e que foram transformados
sangue do Cordeiro Jesus. Sem o novo nascimento, é mais fácil um elefante ser carregado por um gafanhoto do que alguém entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus ele ordena que todos aqueles que desejam alcançar o céu, a salvação, serem aceitos por Cristo, que o recebam como seu Salvador, que sejam transformados pelo Espírito e pela Palavra, e entregues a sua vida e consagradas a Ele, para servir a Ele. É necessário nascer de novo, para herdar a vida eterna. E quem é regenerado por Cristo, possui privilégios, possui benesses, possui bênçãos poderosas e espirituais. Todos os que realmente nasceram de novo, eu disse todos, eles recebem de Deus uma nova natureza, uma natureza espiritual. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Olha só como é que diz o texto bíblico para nós. Romanos 8 e 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre os muitos irmãos. O primeiro privilégio é que você recebe uma natureza, que é a própria natureza de Cristo. Ou seja, nós voltamos para o jardim, nós voltamos para a presença do Pai, nós voltamos a desfrutar da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas para isso é necessário nascer de novo. Se você abrir também a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 2, e no versículo de número 9 e o versículo de número 10, você vai observar que o texto também fala de bênção da nova natureza, que o homem pecador recebe ao receber Cristo em sua vida e ser transformado. Versículo 9 e 10, olha como é que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que ele é o cabeça de todo principado e poder. Ou seja, Cristo habita em nós, Cristo passa a habitar em nós, e em nós passa a habitar o poder de Cristo, passa a habitar a verdade de Cristo, e nós nos tornamos o quê? Completos dele. Nós voltamos ao jardim, através do maravilhoso caso do novo nascimento. Se você também abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 4. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 14, perdoe-me, versículo 14. Sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei, para que depois da minha morte tenhais estas coisas em vossa lembrança. Ou seja, aqui nós recebemos o que? Uma nova natureza para entrarmos onde? No céu de glória. Uma natureza espiritual, deixando este tabernáculo, para que o outro que habita em nós, a natureza espiritual, alcance o céu de glória. Queridos, recebem de Deus o direito de serem feitos filhos dele, e a certeza da salvação, e passam a se tornar a habitação de Jesus, e casa do Espírito Santo, e nova criatura, quem nasce de novo. E para terminarmos, eu preciso fazer uma aplicação ainda mais forte. Somente Deus, através do Espírito Santo, mediante a aplicação da palavra, opera o novo nascimento na vida do homem, que por sua vez é indispensável para alcançar a salvação. Se o homem não nascer de novo, ele pode entrar em qualquer lugar, menos no céu. Tome hoje a decisão de você realmente alcançar a regeneração e a salvação. E eu desejo que a graça de Cristo te alcance, te acompanhe e te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tome a decisão de ser transformado em uma nova criatura. Louvado seja o nome de Cristo para sempre.